a paz do Senhor Jesus. Peço que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho para receber as notificações. A palavra do Senhor diz assim no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Talvez uma das perguntas mais feitas no deserto é: por que Deus permite? Por que Deus permite que algo tão ruim aconteça na nossa vida, na nossa família, aconteça no nosso casamento, no relacionamento? Por que Deus permitiu? Entender essa tal vontade permissiva de Deus é um pouco difícil. E se ela for mal compreendida, ela pode servir como uma desculpa para acusar Deus, culpá-lo por todas as mazelas que acontecem nas nossas vidas. Quando nós vemos esse texto e lemos o ocorrido, o cativeiro babilônico, e indo direto ao que aconteceu, pessoas sendo mortas na rua, o templo sendo queimado, mulheres, crianças sendo mortas, pessoas sendo aprisionadas, violentadas, e tudo como se deu com o povo de Israel, a cidade de Jerusalém. A pergunta que talvez eles fizeram quando isso aconteceu foi: por que Deus está permitindo isso tudo? Para entender a vontade permissiva de Deus, nós devemos primeiro entender aquilo que é o projeto de Deus, ou a vontade projetada, planejada por Deus. Essa sim, aquilo que Deus queria e não aquilo que Deus permitiu com que acontecesse. Deus nunca quis que Israel tivesse rei. Nunca. Se nós olharmos o livro de 1 Samuel, e quando Samuel ele resigna o seu cargo e ele questiona a Deus, porque o povo pedia um rei, como os outros povos, as outras nações tinham, Deus ele fala: olha, eu seria o rei deles. Mas já que eles querem um rei, eu daria a eles um rei. Eu permitirei que eles venham a ter rei. Mas desde o início, essa não foi a vontade de Deus. Existe uma diferença entre aquilo que Deus permite e aquilo que Deus quer. Quando falamos sobre casamento, muito citado é o texto que diz que Moisés deu a carta de repúdio. Mas o próprio Senhor Jesus diz: porém no início não foi assim. Essa ressalva é de que a vontade de Deus não era aquela, embora ele tenha permitido com que aquilo fosse feito. Mas voltando ao assunto dos reis, após o povo escolher ter um rei para governá-los, o que aconteceu foi uma sucessão de reis bons e ruins, principalmente ruins, tanto no reino do norte, Israel, quanto no reino do sul, Judá. À medida com que o rei se desviava do caminho do Senhor, o povo também se desviava. Se o rei ele era um rei temente a Deus, o povo entrava numa aliança e num concerto com Deus. Mas, como dito, a maior parte dos reis, tanto de Judá como de Israel, foram reis ruins. E isso tudo dentro da permissão de Deus. Não era o que Deus queria, mas foi o que ele permitiu. Essa era a vontade do homem, era a vontade do povo. Foram as atitudes e as escolhas do povo de Israel. Até que o cálice da ira de Deus transbordou e Deus ele permitiu, após muitos avisos, muitos profetas, Deus ele permitiu com que o juízo viesse na forma do cativeiro babilônico, que é o texto lido. Da mesma forma ocorre na nossa vida. Respondendo à pergunta que nós iniciamos o áudio, por que Deus permitiu com que isso acontecesse? Porque Deus permitiu que nós fizéssemos as nossas escolhas. Nós somos culpados pela nossa própria escolha. O cônjuge que foi embora, ele é culpado pelas escolhas dele. Cada um tem sobre si a responsabilidade do caminho, das decisões que tomou ao longo de toda a sua vida. Deus, ele não manipula o processo da vida humana, mas ele intervém a hora que ele quer. Não era o projeto dele que o casamento fosse destruído, que a família fosse destruída. Óbvio que não. Não era o projeto dele que uma outra mulher entrasse na vida do marido, que um outro homem entrasse na vida da esposa. Nada disso era projeto dele. Isso são escolhas erradas de um, do outro. Não temos em Deus um criador sádico que fica manipulando o homem como um boneco de fantoche. Não, isso não existe. De forma alguma isso existe. Deus ele permite, sim, que a vida siga o seu processo. E ele intervém pontualmente e principalmente em resposta às nossas orações. Mas nos piores momentos do seu povo, Deus não o desampara.
No período de 100 anos, Deus enviou diversos profetas. Jeremias, Ezequiel, Amós, Joel, Daniel. Deus não desamparou o seu povo. E quando o povo estava ali, abatido, desesperançoso, pensando ser o fim de tudo, por intermédio do profeta Jeremias, o Senhor ele dá uma injeção de ânimo no povo e ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus ele sabe o que ele pensa de nós. Ele sabe aquilo que ele projetou, aquilo que ele desenhou. Deus ele não trabalha com rascunho. Tudo aquilo que ele faz é perfeito. Ele tem um projeto, ele tem um plano determinado na eternidade. E ele usa até mesmo as escolhas ruins para transformar em algo em nosso favor. Pensamentos de paz e não de mal. Talvez Israel pensasse que Deus fosse o vilão ali naquele momento. E às vezes nós pensamos, né? Quando olhamos as dificuldades, tudo acontecendo, que Deus ele é o vilão, que Deus ele está sendo mal. Mas não. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. E o texto segue dizendo: para vos dar o fim que esperais. Isso é uma promessa, uma clara promessa. Deus ele quer nos dar o fim que nós esperamos. Qual é o fim que nós esperamos? É a restauração. O que o Senhor quer é o que nós queremos. Em outras palavras, Deus ele quer tanto ou mais a restauração do que nós. Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. A oração é a chave. Nós sempre falamos isso e é necessário repetir, porque a oração é a grande chave. Não adianta, irmãos, pode chorar, pode lamentar, a gente pode fazer o que for. Se a gente não orar, nós não vamos mover os céus. É somente através da oração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui fica uma observação: de todo o vosso coração. Para achar ao Senhor, primeiro temos que buscar. Não dá para poder achar Deus sem buscar. Não tem como você perder alguma coisa dentro da sua casa e você encontrar se você não procurar. Você tem que procurar. Tem que bater a porta, tem que orar, jejuar, levantar nas madrugadas em oração. Mas buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando o quê? Me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ser o coração inteiro. Nosso Deus ele não quer dividir o nosso coração com ninguém. Tem gente que o coração está dividido. Busca a Deus, metade é de Deus, a outra metade é do cônjuge. Às vezes até pior, né? 70% do coração é do cônjuge, 30% é de Deus. Tem que ser 100% de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus ele não quer um pedacinho do nosso coração, ele quer todo o nosso coração, depositado diante do altar dele. Quando ele for o centro da nossa vida, quando nós nos tornarmos plenos em nos relacionar com Deus, estaremos prontos para nos relacionar com qualquer outra pessoa. E a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, fecha dizendo: e seria achado de vós. Seria achado. Ele permite com que o homem o encontre, quando o homem busca ele de todo o coração. E farei voltar os vossos cativos, ou seja, os vossos aprisionados, aqueles que estão acorrentados no pecado, acorrentados no adultério, acorrentados no vício. Congregar-vos-ei, ou seja, vos ajuntarei, vos unirei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Às vezes pode estar bem distante, né? O irmão e a irmã que está buscando a restauração não está nem mais na mesma cidade, não está mais no mesmo estado, não está mais no mesmo país. Às vezes a pessoa também que foi embora pode ter se separado e ido para longe. Mas a palavra diz: eu vos ajuntarei de todos os lugares para onde vos lancei. Deus ele une de novo e vos ajuntarei no mesmo lugar. É o que Deus faz. Deus ele não mente. Nós mentimos. A nossa palavra não tem tanto valor. Mas Deus ele se compromete com aquilo que ele diz. E o que hoje Deus quer falar aos nossos corações é que ele vai fazer. É uma promessa dele. E ele é o maior interessado em restaurar a nossa sorte, como ele restaurou a sorte do povo de Israel. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.